dia, esse é o Bluecast. Eu sou Lilian, sou estudante de medicina do primeiro período da AF e aqui temos algumas convidadas muito especiais. Eu sou a Maria Beatriz, também sou estudante de medicina do primeiro período da AFIA. E eu sou a Laura, também sou estudante de medicina do primeiro período da AFIA. Então, o nosso podcast hoje é focado no Novembro Azul, é o nosso tema. Mas antes da gente começar falando sobre o Novembro Azul, vamos entender um pouquinho sobre o que é a pesquisação e a correlação dele com o nosso tema. Bem, a pesquisação, ela é um método investigativo que ele vai unir exatamente a pesquisa e a ação. Por quê? A gente vai precisar de um caráter interventivo. Normalmente tem-se um tema muito relevante que precisa de uma intervenção social. Então, além de diagnosticar, eu vou intervir de alguma maneira. Porém, a pesquisação tem um ponto fundamental, que é essa questão da ciclicidade dele. Ou seja, eu não tenho um resultado ali único. Através dos resultados que eu vou tendo através das ações, eu vou podendo reciclar e melhorar cada vez mais o tipo de ação que eu estou realizando, trazendo sempre um resultado mais satisfatório para aquele problema proposto. Entendi. Então, é algo que vai ter sua continuidade. É uma pesquisa que é contínua e está ali com o público-alvo, sempre interagindo e querendo um feedback. Mas, ok, é um bom tipo de pesquisa, mas o que faz a gente escolher a pesquisação? A pesquisação, ela é muito escolhida porque o pesquisador, ela tem uma participação ativa. Além dele ter uma participação ativa, ele propõe ações, soluções, resultados. Além das pessoas que estão sendo pesquisadas fazerem parte também da pesquisa, participarem ativamente da pesquisa também. Isso. A população envolvida, a população-alvo, ela vai sempre estar dando um retorno. Um retorno, o feedback da pesquisa, para que aí a gente possa estar melhorando a ação, potencializando a ação. Então, é, extremamente necessário que o pesquisador também consiga explicar para a população a necessidade dele estar dando esse feedback, porque se não tiver, não vai ter essa pesquisa, no caso. Sim, isso. Sim. Tem que ser uma linguagem o mais clara e objetivo possível. Entendi, faz sentido. Então, trazendo agora a pesquisação para o nosso universo do Novembro Azul, da prevenção do câncer de próstata, como é que a gente faz essa correlação, especificamente? Além da prevenção, tem a questão do diagnóstico precoce, dos acessos aos exames, do cuidado social com a população também, e a comunicação entre os profissionais e as pessoas que estão sendo pesquisadas. Essa é uma correlação muito forte entre a pesquisação e o câncer de próstata no Novembro Azul. Isso. Porque, assim, é o câncer que mais acomete, o segundo câncer que mais acomete homens no Brasil e no mundo. Ele só perde para o câncer de pele do tipo não melanoma. Então, assim, eu tenho uma quantidade bem expressiva de pessoas atingidas, tenho o diagnóstico, a forma de diagnosticar acessível, disponível para a população, tenho um câncer que, se for descoberto antes, tem quase 100% de chance de ser curado. E por que ainda acomete tantas pessoas? Porque ainda as pessoas não aderem a algo que está ali acessível. Então, a gente precisa de um tipo de intervenção. Por isso, a pesquisação, dentro desse tema do Novembro Azul, do câncer de próstata, é tão importante. Porque eu preciso intervir no problema. O problema está ali, escancarado, e precisa de algum tipo de solução. Então, a gente tem alguns passos que são comuns da pesquisação, né? Como é que se começa essa pesquisa? Como é que a gente faz esse mapeamento para poder entender a situação problema ali da prevenção do câncer de próstata? Então, primeiro começa com o diagnóstico da situação, como a Beatriz falou, que apesar de ser um câncer de ser fácil de ser detectado, ainda comete muitas pessoas. E isso acontece principalmente por causa dos tabus. Tabu social dos exames de prevenção do câncer de próstata. Que daí
E esses tabus são influenciados pela Questão cultural, né? pela questão cultural, isso mesmo, pela questão cultural da sociedade e não querer realizar um exame. Então, todo esse diagnóstico da situação, tudo isso faz com que Sim, a gente tem uma Que seja dificuldade, difícil né? de ter uma aderência. Sim. Então, chegamos agora ao nosso convidado especial. Eu queria que você se apresentasse rapidinho para a gente poder continuar a nossa conversa. Olá, pessoal. Sou o Fabrício. Sou do mesmo período que as meninas. E hoje vamos falar sobre um tema muitíssimo importante, não é mesmo? Isso, a gente já estava aqui conversando, a gente já explicou, as meninas já me explicaram o que é a pesquisação e a gente está fazendo uma correlação de como que essa pesquisação pode ser utilizada na campanha do Novembro Azul, na campanha de prevenção ao câncer de próstata. Isso. E a gente tá Assim, a questão cultural. Sim. Pegando um gancho, assim, do que a Laura falou. Pra gente ver que realmente é uma questão cultural. Porque nós, mulheres, assim que temos a vida sexual inicializada, e vamos colocar, sendo bem generosa, na faixa de 16 anos, porque a gente sabe que a maioria inicia muito antes, temos que nos submeter a exames desconfortáveis, não é verdade? Mas há uma normalização e uma grande aderência. Não é um grande problema a gente ter que fazer uma citologia, ter que fazer uma colposcopia, mas para o público masculino, de homens maduros, na faixa dos 50 anos, dos 45 anos, ainda é um grande problema ele ter que se submeter a esse tipo de exame. E a gente vê que é uma questão cultural porque, assim, existe uma sexualização muito grande no exame, né? Verdade. Mas não é um exame que tem nenhum tipo de finalidade de estímulo sexual, de estímulo prazeroso, não. É um exame que, inclusive, é desconfortável, assim como os exames que nós, mulheres, precisamos fazer. É desconfortável, mas é necessário, né? E aí, quantos diagnósticos precoces de HPV na mulher e de outras ISTs? De câncer de mama, quando a gente faz a mamografia também, que é Justo. extremamente desconfortável, mas é prevenção. Justo. Então, eu acredito que a pesquisação ela esteja aqui, nesse contexto, para exatamente trazer esse aspecto que o mundo feminino já tem bastante, da conscientização, da normalização desses testes de prevenção para o mundo masculino. Isso. Exatamente. Há muito estigma, como você está falando, Bia, em relação ao atendimento masculino desse público. Porque a mulher, como você bem falou, ela desde nova já é orientada pelas mães, pelos pais, a procurar o ginecologista. E o homem não, pelo contrário. Pela essa questão cultural, né, de preconceito, como o homem não faz esse tipo de exame, isso reflete nas estatísticas atuais, Sim. com alto índice de câncer de próstata. Então é muito importante reforçar que todos os homens devem se consultar, procurar o proctologista e fazer seus exames preventivos, porque isso salva vidas e essa questão de estigmas é uma questão importantíssima, porque isso mata, né? E mata mesmo. Porque o câncer de próstata, quando ele vai dar algum sintoma assim muito expressivo, é porque já está bem avançado. Exatamente. Ele é um câncer silencioso. Então, assim, precisa da prevenção. Não tem o que fazer. A prevenção realmente é o que vai proporcionar a chance de cura. Exatamente. E, então, continuando, a gente tem esse contexto, que é um contexto extremamente crítico para a situação da prevenção, para a gente tentar atingir essa prevenção. Então, a pesquisação ela vai atuar além dessa observação, do contexto geral. A gente vai ter a atuação, que seriam o quê? Algumas medidas educativas, alguma coisa assim. Seria uma orientação dos profissionais da saúde com o público-alvo. Essa orientação que explique, que mostre para o público-alvo a importância desses exames preventivos. Sim, entendi. E a partir disso, do resultado, né, dessas ações, é que a gente vai estar percebendo o
que deu certo, o que não deu certo, o que está sendo efetivo para aquele público-alvo. Isso. Até no artigo que a gente escolheu, foi correlacionada a prática de exercício físico às pessoas acometidas de câncer de próstata. E aí, o que acontece? Como o exercício físico iria influenciar positivamente os pacientes que já iriam se submeter, que já estariam diagnosticados. E aí, esse público passou um período realizando as práticas esportivas. E aí, estudado no final, os benefícios que vieram através disso. Os benefícios que vieram através dessas práticas esportivas. Uhum. E essa é a grande sacada da pesquisação. Eu vou colocar em prática algo que é factual no campo ainda da pesquisa. Porque, por exemplo, a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco para o câncer de próstata. Então, o que é que pode ajudar a controlar o sedentarismo e a obesidade? Práticas esportivas. Vamos ver na prática como isso funciona? E aí entra a ação da parte da pesquisa. Entendi. Que foi o que veio no nosso artigo. Isso. São ações curtas, objetivas e contínuas. Isso. Tá sempre nesse ciclo. Sim, e vale um outro alerta. Como o câncer ele é um fator genético, né, que desencadeia, se você tem algum familiar que já teve o câncer de próstata, é melhor, né, procurar o quanto antes. É um fator de risco a mais e procurar se cuidar o quanto antes. A probabilidade de ter é 2 vezes mais. Se Exato. você já tem um familiar que teve. E no caso de quem está nessa situação, tem que começar com 45 anos. Isso, exatamente. Então, a pesquisação, ela tem esse intuito cíclico de ser contínuo e de estar realmente atuando dentro do público-alvo, escutando o que o público-alvo tem para dizer sobre as ações que estão sendo feitas, para assim melhorar e realmente ter uma ação efetiva, né? Então, assim, a pesquisação, ela termina, assim, ela tem um fim? Como é isso exatamente? Ela é um ciclo, ela sempre está preenchendo lacunas. A gente sempre observa o que falta melhorar na pesquisa anterior para fazer na próxima. E daí vira esse ciclo, um ciclo curto, mas efetivo. Entendi. Ok. Então a gente realmente vê a necessidade de ter a campanha do Novembro Azul ter um mês separado, especialmente para a prevenção do câncer de próstata, para campanhas que, apesar de ter o foco agora, são contínuas, né? Estão sempre presentes na atenção básica, na atenção primária de saúde. Então, faz mais sentido agora essa correlação da pesquisação com o Novembro Azul. E assim, é uma campanha de caráter mundial, não é só nacional. Então, se a gente tem uma necessidade tão grande, uma necessidade pandêmica, é porque realmente é muito importante. Sim. Não é? Porque é isso, gente. Mortes evitáveis é uma coisa assim muito triste. Todo tipo de morte já é muito triste, mas uma morte evitável é ainda mais triste. Então, que os homens possam entender isso. Você tem como se tratar, você tem como prevenir e não chegar a morrer por conta desse problema. Você tem como ter uma qualidade de vida. Não é? Sim, exatamente. Então, acho que a nossa conversa vai se finalizando por aqui. Deu para ficar extremamente claro o que é a pesquisação e como ela vai estar atuando no nosso dia a dia, na situação do Novembro Azul. Eu quero agradecer muito a vocês três por terem participado. A gente que agradece a oportunidade de falar, né, sobre esse assunto. Sim, muito, muito obrigada. E é isso, finalizamos aqui o nosso Bluecast. Sim, homens se cuidem. Exatamente.